Então o tema de hoje é: se você tem medo de ser traída novamente, o que fazer? A primeira coisa que eu quero que vocês pensem é que a traição, ela é a gota d'água do problema. Deixa eu explicar melhor para vocês. Já existia um relacionamento que estava com problema, já existia um casamento cheio de questões, e aí a gota d'água foi essa traição. Muita gente se confunde, pensa assim, ó: Ale, o meu casamento acabou porque eu fui traída. Não, depois que eu fui traída, nossa, meu casamento não teve mais jeito. Ou porque, ó, meu casamento... Só que eu quero que você pense que para acontecer a traição, já existia uma relação onde a confiança não era muito boa, já não existia mais uma troca entre marido e mulher, muito pelo contrário, já existia uma grande desconexão. Então já existia algo que vinha sendo alimentado um tempo após outro tempo, já existia pouco diálogo, já existia aquela conversa assim, né? Ah, busca o menino, traz não sei o que, lembra de comprar o leite, faz não sei o que. Onde você tá bem? Tô. Então bora. Sabe se é aquela conversa que eu falo que é meia palavra, né? Bom dia, bom. Como é que foi o trabalho? Bom. Então não tem mais diálogo, não tem intimidade, não tem cumplicidade. Então esse casamento que já existia assim, criou o espaço para entrar uma terceira. E aqui eu não estou colocando culpa. Eu estou apenas dizendo para você que a sua traição, né, a traição que você sofreu, ela foi a gota d'água de um relacionamento que não vinha saudável, que ao longo do tempo ele foi sendo minado com pequenas coisas. Quantas mulheres me procuram e falam assim: ah, eu passo um mês sem olhar na cara do meu marido. Ah, o meu marido fica com raiva de mim e fica na casa da mãe dele. Ah, eu e meu marido, a gente não beija na boca, não sei nem quanto tempo. Uma vez eu ouvi uma mulher falando assim pra mim, né? Mandou uma mensagem no meu direct, aí eu perguntei pra ela: como é que estão as coisas aí? Aí eu brinquei com ela, né? Que ela falou assim: ah, aqui a gente tá muito distante um do outro. Eu falei: quanto tempo, tem quantos dias que vocês não beijam na boca? Aí ela botou embaixo assim: dias? Tem anos. Vocês entendem que nessa relação abre um grande espaço? E aí, quando você é traída, tem um outro problema aqui. Já tem uma relação com problema, né? Toda essa desconexão. Aí cria agora uma desconfiança. Quando a mulher ela vive desconfiada, e eu quero que vocês entendam que essa desconfiança e que essas atitudes que eu vou falar para vocês das mulheres não é um erro. É porque, como eu não sei o que fazer, eu faço de uma maneira errada. Então imagina você, antes de ir para uma autoescola, você pegava um carro e tenta dirigir. Só que se você não sabe como fazer, você vai apagar o carro, você vai dar aquele, né, ligar o carro e sair pulando o carro, você vai sair com o carro em zigue-zague, você não sabe estacionar. Então, quando eu comento com as mulheres que elas cometem alguns erros no relacionamento, não é porque ela está fazendo algo errado de propósito, é porque ela não sabe como fazer da maneira certa. Então, uma das coisas que as alunas me trazem, né? E aí eu vou trazer o exemplo da Leila. A Leila é uma aluna do nosso treinamento, do programa Florescer, e ela conta para mim que o marido dela trabalhava na cidade vizinha, então ela saía de casa sem ele saber, ela ia até a cidadezinha vizinha, lá na outra cidade onde ele trabalhava, para ficar vigiando, para ver se ele realmente estava lá no trabalho. Ela não tinha sossego, ela precisava fazer isso. E eu vejo muitas mulheres me contando essa história, me falando: Ale, eu passo horas vigiando ele. Mulheres que gastam tempo, recurso, vigiando o marido. E por que isso é um erro? Porque quanto mais eu invisto em algo que eu tenho medo, mais isso cresce dentro de mim. Então, na medida que eu vou investindo em vigiar o meu marido, em olhar para ele e ficar indo lá, imagina, gente, do lado de fora do trabalho do homem, vigiando se ele está lá ou não, isso vai crescendo dentro de mim. Então, quanto mais cresce essa insegurança em mim, essa insegurança e desconfiança, menos eu consigo olhar para mim,
menos eu consigo entender quais são as minhas questões, quais são as minhas dores que eu não resolvi ainda. O que dentro de mim precisa ser olhado que eu ainda não olhei. Porque quando você sofre uma traição, você fica magoada, ressentida, dentro de você é uma dor enorme. E aí se você continua só focando para ele, olhando para ele, para o que ele está fazendo, essa dor dentro de você não é resolvida. Aí você é uma mulher insegura, uma mulher que não tem confiança em si, muito menos você vai voltar a confiar nele. Então o medo de ser traída novamente não vai diminuir. Você não vai viver em paz. Porque dentro de você tem vamos dizer assim, um monstro crescendo. E a gente acaba alimentando esses sentimentos porque a gente tem essas atitudes por não saber o que fazer. Uma outra atitude que eu já vi, já recebi mensagens, já escutei na minha mentoria, né, individual, quando eu atendo mulheres, ou até mesmo as alunas do programa Florescer, né, do meu treinamento, é que elas colocaram aplicativo de espionagem no celular do marido. Confessa aqui pra mim, gente. Quem já quis fazer isso ou quem já fez? De colocar um aplicativo no celular do marido para ficar vigiando ali, ó, em tempo real. Espionagem. E aqui tem dois grandes problemas. Você consegue perceber que, primeiro tem os aplicativos, gente, que eu fiquei sabendo que o que eles trazem não é verdade, tá? Você tá pagando, é um golpe, né? Segundo, você já percebeu que se você coloca um aplicativo e fica vigiando esse marido escondido dele, você também está fazendo algo escondido dentro do seu relacionamento? Ale, mas ele me traiu. Sim, mas o erro dele vai justificar você ficar fazendo uma coisa escondida? Porque você não vai contar para ele, né? Estou te vigiando. Provavelmente você vai colocar e vai ficar mentindo para ele. Eu preciso que vocês entendam que uma relação, para ela fluir bem, para ela ter uma verdadeira conexão, para que você fale, eu estou aqui 100% dentro dessa relação, ela tem que ser honesta de um lado e do outro. Eu sei que algumas de vocês não vão concordar comigo, não vão gostar de ouvir isso, mas eu preciso me posicionar aqui falando para vocês realmente o que é ter um relacionamento saudável. Então, a partir do momento que esse homem me trai, pede perdão, e eu fico vigiando ele com o aplicativo e mentindo para ele, vocês conseguem entender que a gente também não está sendo 100% dentro desse relacionamento? Porque a tua mágoa não está permitindo, a tua desconfiança não está permitindo. E aí quando eu escuto isso das mulheres, eu entendo o quanto elas estão sofrendo. Porque é esse o sofrimento. Eu acreditar de que eu vigiar o meu marido, ele vai parar de me trair. Algumas mulheres querem que o marido não saia mais de casa. E não é sobre o marido não sair de casa. Que ele fique o final de semana inteiro em casa junto com ela. Porque aí, gente, eu tô botando uma pressão no meu marido. Não sai, não vai, não sei o quê. Só que isso, ó, não tá tendo sabe? Tá tendo uma desconexão aqui também. Porque afinal de contas, se eu estou ditando as regras, se eu estou dizendo pro meu marido como ele tem que fazer, do jeito que ele tem que fazer, a regra que ele tem que cumprir para que a gente fique junto, eu não estou sendo parceira e esposa. Eu estou no lugar de mãe. E no lugar de mãe tem uma grande desconexão entre você e seu marido. Ah, mas aí se ele quer ficar comigo porque ele cometeu um erro, tem que ser do meu jeito. Então não é do seu jeito, tem que ser um acordo onde fique bom para você e bom para ele. Porque afinal de contas, você vai querer que seu marido fique na sua casa forçado? Você olhando para ele sabendo que ele não te ama, que ele não tá afim de estar ali, que ele tá ali por uma imposição. Então todas essas brechas, elas têm que ser vistas, elas têm que ser resolvidas para que aí você viva feliz.